Muito tempo esperei e, felizmente, o que apenas sonhei virou verdade. E com júbilo brado bem contente. Finalmente, eu respiro a liberdade. E livre estamos e muito bem acompanhados de muita literatura na primeira feira que está sendo realizada, dentre tantas outras que virão depois, que vão vir mais adiante, tomara a Deus, aqui no Planetário da Cidade, no bairro da Gávea, zona sul do Rio. Vamos dar uma conferida no evento? Vamos girar, galera! Girando, girando, girando! Roda Regina, roda Regina, roda Regina, roda Regina. Instituto Internacional Cultura em Movimento, projeto Cartografias Urbanas, apresentando a Feira Literária Caioca ou Carioca, hein? Quem está organizando aqui essa primeira edição da feira é ninguém mais, ninguém menos do que a nossa querida Angeli Rose. Tudo bem, meu anjo? Isso, oi Gessé, Maia, obrigada. Um prazer falar contigo. O prazer é meu. Eu hoje aqui, Angeli Rose, estou aqui com a minha parceira, vice-presidente do Instituto Internacional Cultura e Movimento, professora doutora Luciana Nascimento. Nós estamos promovendo esse evento integrado, que é da Book Fair Brasil, que também acontece pela primeira vez presencialmente no Brasil, no caso no Rio de Janeiro, a Feira Literária Carioca, a FELICA, que é uma idealização que eu fiz, inspirada no projeto de pesquisa da professora doutora Luciana Nascimento, Cartografias Urbanas, Centros e Margens. Esse projeto foi abraçado pela Secretaria Municipal de Cultura, é um projeto de pesquisa que vai gerar produtos também sobre o Rio de Janeiro, um atlas digital, literário sobre o Rio de Janeiro, e o Instituto Internacional Cultura e Movimento entrou de cabeça aí nessa produção e numa agenda anual de eventos que a gente vai desenvolver. Então, a Feira Literária Carioca é para a gente realmente resgatar a autoestima do Rio de Janeiro, trazer muitos artistas que a gente tem de todas as linguagens. Portanto, a gente só tem a ganhar fazendo esse tipo de evento. Como a primeira edição é muito modesta, como você está vendo, nós temos aqui 7... Está aqui dentro do planetário mesmo? Dentro do planetário. Então, nós temos à nossa disposição o auditório do planetário, a sala de conselho do planetário, a sala de leitura do planetário, a biblioteca Écio Salles e a sala de leitura é onde teve a palestra do Rui Castro, hoje pela manhã, quando a gente abriu a feira, e aqui no hall que a gente tem as estações de expositores, como você pode conferir. Luciana, você quer Quer complementar, Luciana? Pode complementar. Para nós, do ICEM, e também na qualidade de pesquisadora, autora do projeto Cartografias Urbanas, é um imenso prazer receber aqui hoje todos esses escritores, artistas e também expositores que estão aí interagindo e atuando na nossa cidade do Rio de Janeiro. Tá aqui, gente, um pouquinho do que está sendo o evento na sua primeira edição e tomara que bombe. Vai até sábado, dia 19, das 10 às 19 horas. Todos os dias, programação das 10 às 19, variada, palestras, contação de histórias, performances musicais, poéticas, muitos lançamentos de livros, solo, antologias e café com letras. Enfim, a gente vai ter uma programação, inclusive com artistas de diversas regiões do estado do Rio de Janeiro, não só da cidade do Rio de Janeiro. Pode recapitular os dias que a gente vai estar aqui? A gente já teve a abertura hoje, dia 13 de março, e todos os dias durante a semana, até sábado 19 de março, são 6 dias de programação diária, das 10 às 19 horas. Então, dia 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. A gente tem aqui a FELICA acontecendo. Então, Angeli Rose, Luciana Nascimento, obrigado. Obrigada, Gessé. Obrigada, Gessé. Prazer. Valeu. O camarada que está aqui é um contador de histórias. Ele estava nos bebendo de conhecimento que até então não tínhamos sobre algumas curiosidades relativas ao Rio de Janeiro e também
as coisas do Brasil. Aqui a gente tem a história de Ipanema, aqui a gente tem o Rio, ali da época da Semana de Arte Moderna, Mané Garrincha, e ele está acompanhado de uma outra menina que daqui a pouquinho vai falar com a gente sobre o livro dos pequenos nãos. Vamos falar aqui, primeiramente, com Rui Castro. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu estou aqui para falar sobre os meus livros, que são todos eles ligados à história do Rio, que é o meu grande assunto, e eu procuro estudar o Rio, principalmente do século XX, de um ângulo que, geralmente, um ângulo até então inédito, porque eu só entendo de Rio de Janeiro, entendeu? Carioca de nascimento, de vivência. Mas não só por isso, é porque o Rio realmente é a grande coisa do Brasil e está muito vilipendiado, muito atacado, né? Botado abaixo. Você próprio citou a Semana de Arte Moderna, que não tem nada a ver com o que eu estava falando aqui, entendeu? O Rio produziu coisa 1000 vezes mais importante nos anos 20 que a Semana de Arte Moderna. E isso é a história desse livro aqui, na verdade, entendeu? Como o Rio já era moderno naquela época, não precisava ser modernista, entendeu? Então, é esse tipo de coisa. Até o escândalo do uso de determinados biquínis, né? Tinha tudo naquela época, né? Então, é isso que eu procuro fazer, resgatar uma história do Rio que estava ficando apagada até agora, certo? Obrigada. Beleza, muito obrigado. Valeu. Valeu. Elô, meu anjo, fala um pouquinho sobre o seu livro agora. Olha, o meu livro, chamado Livro dos Pequenos Nãos, é um livro sobre o poder do acaso, das pequenas viradas que a gente dá e toma na vida, pequenas decisões que podem mudar a sua vida toda. Preciosidades, né? Porque a gente está vendo vários tipos de pedras que a gente costuma encontrar na praia e que a gente acaba levando para casa, vira um bibelôzinho, vira um enfeitezinho distante. Todo mundo gosta dessa capa. Eu gosto muito também. Eu não sei qual foi a ideia, mas eu imaginei como sendo as pedras que a gente encontra nos caminhos da gente, que podem ser pedras preciosas, como você falou, podem ser pedras que nos machucam. E, ao mesmo tempo, meu nome é Heloísa Seixas, e alguém chamou a atenção de que são seixos. Então, talvez tenha sido uma ideia também que tem a ver com isso. E entra na história também as pedras gigantescas que a gente consegue dinamitar quando as encontramos no meio do caminho? Olha, no sentido figurado, sim, porque são as histórias que às vezes a gente toma uma decisão, por exemplo, vou por essa rua, não vou por aquela, e ali eu vou, na outra que eu escolhi, eu vou sofrer um acidente, ou vou encontrar o amor da minha vida. Quer dizer, é interessante brincar com essa coisa do poder do acaso, né? É sobre isso o meu romance. Heloísa Seixas, obrigado. Obrigada a vocês, um prazer. Valeu. Olha, que graça, galera. Carreirinha da literatura infantil. A começar por Margarete Amaral e O Homem do Castelo, mais a menininha do Pé Preto e suas bonecas fofinhas, ilustrando os personagens dos seus contos infantis. Fala um pouquinho sobre. Então, a menina do Pé Preto é uma menina que tem uma diferença. O próprio nome diz, o pé dela é preto. E o que é esse pé preto? É qualquer coisa diferente. É uma orelha de abano, é um nariz grande, onde as outras crianças mexem com ela, que ela acha isso. A vitiligo, né? Também pode ser. Vitiligo, o pé do Jorginho, que é branco. E no final, eles brincam de amarelinha, os dois, porque eles têm uma pequena discussão. E no final, a gente quis fazer justamente um recorte do menino, do Jorginho, que é preto, com pé branco, vitiligo, por que não? E a Ana, branca, com seu pezinho preto. Alguma coisa diferente ela tinha. Bom, aí eu vou ter que dar muito spoiler do livro. O bullying é abordado? Vamos lá. Sim, bastante. É aí que eu queria chegar, meu anjo, o bullying. Na escola, exatamente. Porque isso que acontece, ela escondia esse pé preto e ela achava que ninguém notava. E aí o Jorginho colocou, não, olha, Ana do Pé Preto, Ana do Pé Preto. Então, o que ela pensava que era um segredo não era tanto assim, porque às vezes a gente pensa que ninguém está vendo e está reparando. Só que no que ela tem um sonho e tal, ela começa a olhar esse pé de uma maneira mais natural. Ele continua preto, mas ela não vê dessa forma, de uma forma ruim, de uma forma
tão diferente assim. E ela continua brincando com o Jorginho. Já O Homem do Castelo, que não foi publicado ainda... Lançamento aqui na Book Fair, né? Mais ou menos, porque ele foi atravessado... Ai, que fofinho. Fofinho mesmo. É muito fofinho, porque ele estava na pandemia. Ele foi atravessado pela pandemia, ele tinha um dia de lançamento e eu tive que recolher e guardá-lo. E cria uma certa frustração? Cria uma certa expectativa de quando vai acabar isso? Cria, mas cria também um conformismo. A gente está bem, a gente está aqui, está todo mundo bem, com saúde, vamos esperar a vacina. Aí agora eu retirei ele, fiz uma ação justamente falando sobre isso, O Homem do Castelo ficou guardado, esperando a terceira dose, a menina também esperou, ela já foi vacinada, e a gente vai correr o mundo. E fala das relações... Ai, meu Deus, a voz está embargando. Eu posso entender por quê. Escreveu na pandemia para largar agora e a gente está vendo a pandemia, graças a Deus, começando a se dissipar. Por exemplo, a gente está conversando aqui sem máscara. Sim, graças a Deus, graças a Deus. Ele não foi escrito na pandemia, ele foi escrito bem antes. Ele foi confeccionado e já estava pronto na pandemia, com local e dia marcado para publicar. E aí, nesse dia, ele foi atravessado pela pandemia, eu tive que recolher, acabou. E eu deixei ele guardado. E agora que eu estou mostrando para o mundo, com a ilustração do Zeca Damas, o que é sempre o meu ilustrador, maravilhoso, né? Sensacional, sensacional. Sensacional mesmo, desculpa, tá? Mas eu amo Zeca, amo. Então, essa paixão. E a gente está fazendo... Agora, aí, essa foto aqui é linda, né? Que é quando ele briga. O semblante entristecido dessa mocinha aqui está ultra realístico. Está parecendo mesmo a solidão da pandemia. A solidão da pandemia, mas mais que isso, a decepção que ela ia todo dia visitar o homem e, de repente, o homem dócil, ele ficou forte, estranho, porque ela não tinha mais histórias para contar. Ela até podia ter, mas ela não lembrava. E aí ela emagreceu, ela ficou Depressiva? Depressiva. Também. Esvaziou. Não precisa tão depressiva. Ela se esvaziou, chorava, porque ela não conseguia lembrar das histórias, né? E, no final, ela anda por aí, né? Cadê a mocinha? Ela está andando, dizem que ela anda por aí tentando encontrar a voz que perdeu. Contra o homem, ele volta para procurar outra mocinha. Então, são questões cíclicas, né? E é isso, é o meu... O sol não é tão bonito para quem tenta alguma coisa, não consegue e quer ganhar a rua para encontrar a sua felicidade. O sol não é tão bonito. Muito obrigado, Eu que agradeço. Margarete Amaral. Eu que agradeço, muito obrigada a você, tá? Valeu. Próxima. Dorinha, em busca de suas balinhas. Bolinhas, querido. Vamos lá. Dorinha, em busca de suas bolinhas. É uma barata ou uma joaninha? Uma joaninha, claramente uma joaninha que nasceu sem bolinhas. Ela vem de uma família muito amorosa, que a quer muito bem, porém ela nasceu com uma diferença. Ela nasceu sem bolinhas. Uma característica muito única, muito exclusiva, que fez com que ela não fosse talvez muito bem aceita pelos animais do jardim. E todos ficavam numa confusão, cadê as bolinhas de Dorinha, né? Como assim uma joaninha que não tem bolinhas? Enquanto muitos achavam isso absurdo, a sua família tratava com muita naturalidade. Então, mas ela precisou percorrer um longo caminho, ela foi em busca de suas bolinhas, foi procurar, mas foi quando ela voltou para casa que ela realmente encontrou o sentido. Ela viu de que fazia parte de uma família com muita diversidade, com muito amor, né? E ela mostrou que realmente importa não é o fato de ter ou não as suas bolinhas, e sim o que ela carregava dentro de si, coragem, amor, afeto. A Dorinha é tipo assim, uma Mirabel sem os dons, né? Eu não sei se tu assistiu aquele filme da Disney, acho que é Encanto. Isso, Encanto. Isso, pode ser feita uma analogia a Encantos, com toda certeza, né? Fala a questão de a Mirabel, a falta de dons, a fazia diferente de sua família. No caso de Dorinha, a falta de bolinhas lhe faz diferente dos outros, né? Dos outros animais do jardim, das outras joaninhas convencionais. Ela não era uma joaninha qualquer, era uma joaninha muito especial. Explora-se, nesse conto, o desarme sentimental que a personagem provoca, né? Tipo, vamos
fazer uma outra analogia, que é um outro filme da Disneylândia lá. Vamos falar de Poliana, cara. Poliana, é sensacional esse filme. Sim, a Poliana também fala, né, sobre a questão das diferenças, e assim como Dorinha, né, fala o quão importante é nós sermos diferentes e quanto é importante nós nos aceitarmos, para sermos aceitos também na sociedade, né, que a aceitação comece dentro de si, que a gente acorda. Dorinha fala sobre acordar de manhã, se olhar no espelho e ser feliz e gostar do que está vendo. E sentir-se linda, independentemente se tem ou não as pintinhas. Dorinha em busca de suas bolinhas. Cássio Leal dos Santos, é uma joaninha, não é uma barata? Muito obrigado. Obrigada a você, tá? Obrigada mesmo. Tchau. Valeu. Próxima, aqui. Maire Mais, meu pequeno sabedor. Esse camarada, ele é um novo pequeno príncipe ou ele quer conquistar o mundo com o seu grande QI? Não, esse livro é a visão especial de uma professora sobre um menino que tem dificuldade de aprender, mas que ele tem outros saberes que ele compartilha com seus colegas. Seria ele um autista? Não, é uma outra história. São as dificuldades de aprendizagem devido ao ambiente em que vive. E essa dificuldade, qual vai ser o desencadeamento? Não responda. Isso daí vocês vão ver com os livros aqui, que tem também ilustração de Cássio Leal dos Santos. Olha só que beleza, cara. Olha que maravilha. Um artífice realmente ajudando os escritores a contarem suas histórias assim, de uma forma, vamos dizer, onírica, de uma forma multicolorida, né? Sim, exatamente. acertou. Tá aqui para vocês, Maire Mais e o seu pequeno sabedor. Obrigado. Valeu! Já é. Próxima é tu. Mas venham na maciota, tá certo? Descobrindo a cor de dentro, saindo do seu universo tétrico em branco e preto e descobrindo a alegria de viver neste livro aqui, que tem as ilustrações de Cecília Machado, e quem escreve é Patrícia Schunk. Tudo bem? Isso mesmo, tudo bem, prazer estar aqui. Interessante que você percebeu a diferença entre as cores, porque o que eu queria dar destaque mesmo é o nome, a cor de dentro, né? O que seria a cor de dentro? Para essa pergunta não tem resposta, né? A cor de dentro é o que está dentro de nós, é a nossa essência, é o que nós temos de bom, o que nós temos de melhor. Então, a cor de dentro, ela não tem uma resposta só, ela pode ser qualquer cor, né? A gente que escolhe a nossa cor de dentro, dependendo do que nós fazemos. São as nossas qualidades, o que temos de melhor dentro de nós. E esse livro fala da história da Alice, que é a professora do Gabriel. E Gabriel é um menino muito esperto, muito inteligente, ele se acha super já grande, com seus 6 anos. E um dia, numa atividade, a Alice pediu para desenhar uma pessoa para homenagear. E aí o Gabriel fez um desenho de Alice. Só que nesse desenho, Gabriel desenhou a Alice de rosa claro. Que seria aquele tonzinho do lápis de cor que a gente chama de rosa, cor da pele. Cor da pele, né? E aí a Alice questionou Gabriel, por que ele desenhou ela de rosa claro se ela é marrom escuro? E Gabriel não entendeu essa pergunta, porque ele nunca viu a Alice marrom. Ele sempre enxergou ela de uma outra forma, que não fosse marrom. Então, ela questionou, fez essa pergunta para ele, ele ficou confuso, ficou até um pouco irritado, porque ele, na verdade, era uma criança que nós chamamos de racista, preconceituosa. Isso aí, era aí que eu queria chegar. Havia preconceitos embutidos nele. E detalhe, cara, isso que eu percebi no começo. O aluno de epiderme branca, a professora de epiderme negra. Sim, e o Gabriel não sabia nem o que era isso. Ele sentia, mas ele não sabia que tinha nome. E foi aí que a Alice, com muita sensibilidade, explicou isso. Não só para ele, foi uma aula mesmo, sabe? E aí explicou para o restante da turma que isso é uma coisa bem ruim, é uma coisa triste quando a gente faz com os outros, sabe por quê? Machuca. E tudo que machuca o outro não é legal. Então, no desenrolar da história, o Gabriel vai entendendo que, na verdade, o mais importante é a cor de dentro e não a cor de fora. Essa é a principal lição que esse livro apresenta para as crianças de todas as idades, não importa a idade.
E viva a diferença entre as cores de dentro que deveriam se externar para fora sem quaisquer preconceitos. Patrícia Schunk, obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu! Quem não foi? Tu? Vamos lá. Alô, muita calma nessa hora! Aqui está Um Pouquinho de Tudo, escrito por Ângela Moreira, de poesias até contos. Fala um pouquinho sobre. Esse livro ele conta várias histórias, são contos, e 2 contos desses que tem aqui no livro foram contos que eu escrevi ainda com 12 anos de idade. O primeiro foi A Boneca Cobiçada, que eu ganhei um concurso na escola que eu estudava. A Boneca Cobiçada mostra que não é justo você querer aquilo que não é seu. Igual a pulseira de ouro também, que uma pessoa se aposta de uma pulseira que não é dela. Também não é certo isso. Então, é um ensinamento. Todos os 2 são ensinamentos. E tem Na Escuridão e A Visão, que já são os contos mais próprios para adolescentes, né? Adolescentes, adultos. E as poesias. E esse livro, ele mostra um pouquinho dos meus sonhos, né? Que eu sempre falei, que eu falo da menina. Em todos os contos, geralmente, que eu escrevo, tem sempre uma menina. Embaixo desse conto aqui fala da árvore, ela está embaixo da árvore. Essa menina fica naquela incógnita, se ela existiu ou não. Aqui atrás mostra a águia, que eu gostaria de ser uma águia. Aliás, todos deveriam se espelhar no seu exemplo. Eu estava lendo um livro que foi escrito por um pastor evangélico, o nome dele é Jorge Linhares, Águia ou Galinha, e fala dos espíritos que cada um tem. O espírito de águia, que é altaneira, está sempre por cima e nunca é rasteiro, como as galinhas o são. É, porque a águia, ela tem um momento que ela para. E não se alimenta de nojeira também. É, ela para, descansa e ali ela tira as suas unhas, o seu bico e depois volta tudo outra vez e ela volta a voar, né? Então a águia lembra liberdade. Coisa que a galinha não tem, porque até o voo de galinha é aquele voo rasante, né? Aquele voo para baixo. É, com certeza. Tá ok. Um pouco de cada coisa, um pouco de poesia, de contos também, de Ângela Moreira. Muito obrigado. Obrigada a você. Valeu! Com ilustrações de Elaine Furlani, Michele Bittencourt, fala mais um pouquinho de fantasia infantil em forma de colagem. Aqui, essas colagens aqui ficaram incríveis, ficaram sensacionais. Ela conta aqui a história de uma menina que gostaria de ser sereia. Por quê? Porque Maria não tinha os estereótipos de um encantado, que é a sereia. As crianças começam a duvidar dela e a rir dela, porque ela não tem cabelo comprido, ela não é branca, ela não é alta, ela não sabe cantar. E aí ela diz para a professora dela que ela tem todas as possibilidades de ser a sereia. E então a professora dá a oportunidade a ela de ser a sereia da festa da escola. E então Maria, além de querer ser sereia, ela consegue finalmente ser uma sereia. E assim ela realiza seu intento, realiza seu sonho e quebra paradigmas, né? Isso, é uma história que vai falar sobre sonho, sobre conquista, sobre querer e também quebra de estereótipos. Porque no final a Maria pode ser tudo o que ela quiser ser. Principalmente uma sereia. Michele Bittencourt, muito obrigado. Obrigada. Valeu! Aqui está Rubem Batista contando a história de Abílio Abelha. Ele está contando para a bicharada a história dos 3 porquinhos. Como é que é isso? Conta para mim. É realmente uma coisa muito interessante. Abílio Abelha é um cara doce. Não porque ele produza mel, mas é porque ele tem muitos animais, ele gosta da vida como um todo. Ele mora numa casa muito grande e ele tem todos esses animais dentro da casa dele. Observo que ele também é um homem sapiente. Ele parece um pouco o Visconde de Sabugosa aí. Exatamente. E ele tem um casal de vários tipos de animais, como estamos vendo aqui, ó, carneirinhos. A casa grande dele, onde tem tantos quartos, onde ele guarda um casal de cada animal. Sendo que os animais têm o seu tipo de vida, a sua natureza própria. Mas Noé, ele tem uma arca de Noé em casa. Exatamente, uma arca de Noé urbana. Só que chega à noite, esses animais têm que dormir. E ele aprendeu que a única maneira, a maneira mais gostosa e estratégica de fazer todos os animais dormirem era contar uma história
para eles dormirem, que é o famoso Os Três Porquinhos, o clássico da literatura, sendo que ele tinha que usar a mesma linguagem de cada animal. Então ele ia contando lentamente, até que, quando chegava naquela famosa parte, a grande dúvida universal: quem tem medo do lobo mau? Aí ele usava a linguagem do animal específico. Por exemplo, a vaquinha, na hora do quem tem medo do lobo mau, ele dizia mumu, 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 mumu. Aí o animal, a vaquinha, dormia rápido. E na hora das galinhas, cocó, cocó, coró, cocó, cocó, cocó. Na hora dos carneirinhos, mé, 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 mé. Mas nós sabemos que o título é Abílio Abelha. E num belo dia, ele dormindo, ele teve a grande ideia: eu vou colocar abelhas aqui em casa. E ele saiu desesperado para comprar abelhas, até que ele chegou no Gran Circo Dragão com Pulgas. E lá ele conseguiu comprar do Carlo, o dono do Circo Dragão com Pulgas, 2 abelhas. São essas abelhas aqui. Esse aqui, ele é o Zangadão, que faz muita coisa no circo, inclusive ele é o DJ do circo. E essa daqui é a Abelaide, a pequena abelha. E esse circo ficava no Paraguai. E ele retorna com essas 2 abelhinhas, sendo que, na hora de dormir, ele veio com e as abelhinhas dormiam. Até que, numa grande confusão dentro daquela casa, todos os animais despertaram no meio da noite. E ele montou um apiário. Todos para dormir numa tacada só. E cantando Quem Tem Medo do Lobo Mau, na linguagem do cachorro, da galinha, do boi e da abelha, que ficou assim, ó. Au, 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 mumu, cocó, memé, quá, 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 bzz. Au, 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 mumu, quá, quá, memé, mé, bzz. Miau, 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 cocorocó. E o grande final: as abelhinhas que vieram do Paraguai acabaram casando. E esse é o grande desafio dos novos contadores de história e os antigos também, fazer com que todas as crianças venham participar dessa história doce e desafiadora. Um sub-saltimbanco, né? Exatamente. Meu nome é Rubem Batista. Espero realmente que você curta essa leitura. Rubem Batista e seu Abílio Abelha, muito obrigado. Valeu! Tchau, tchau. Um abraço. Borboletinha tá na cozinha fazendo seu melado pra vovozinha. Tá aqui, gente. Borboletas pra lá e pra cá. Uma menina de 17 anos que teve um trauma muito grande em sua vida e que conheceu no amor de uma pessoa do mesmo sexo a descoberta para a sua liberdade. Não é isso, Juliana Reis? Isso mesmo. O livro ele conta a história da Laís, uma adolescente de 17 anos, que se vira aí pela vida por causa da ausência dos pais. E ela é muito fechada por ter que lidar sozinha com a maioria das coisas. Só que ela encontra uma menina e elas se apaixonam. E é uma história com representatividade LGBT que conta toda a parte boa e gostosa, a parte feliz, muito diferente das representatividades que a gente encontra hoje, que a maioria não tem um final feliz ou conta só as dores. Filha única ou ela tinha irmãos? Filha única, filha única. Pra variar, imagina a cabeça de uma pessoa dessa, como é que não ficou, né? Ela precisava bastante de terapia, certamente. E ela encontrou nesse amor a terapia que a fez enxergar a vida sob um outro prisma, uma outra ótica, né? É por aí, é mais ou menos por aí, isso mesmo. Bom, sem dar muito spoiler, tá aqui, gente. Borboletas pra lá e pra cá, voando pra cima e pra baixo. Essas borboletinhas multicoloridas do mundo LGBT de Juliana Reis. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Valeu. Olha, gente, que fofura. Trilogia Poetizando nos Jardins dos Sonhos e Ideais. São compêndios poéticos aqui da escritora, fora a participação que ela fez em antologias diversas aqui. Ela vai contar um pouquinho da sua trajetória dentro da literatura. Viviane Mendonça, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Eu escrevo desde os meus 9 anos de idade, né? Mas só resolvi publicar meus livros em 2020. E aí eu comecei publicando esses 2 primeiros aqui,
né, que é o volume 1 e o volume 2. Poetizando no Jardim dos Sonhos Ideais, a capa feita pelos meus filhos. E no final do ano passado eu publiquei em dezembro na Bienal, lancei ele lá na França, em Paris. Participo de várias antologias. Ontem eu fui premiada, ganhei num concurso de poesias de uma revista, ganhei em primeiro lugar. E aí eu estou muito feliz. Tá aqui, gente. Ela é uma pessoa aparentemente tímida, porém ela se solta um pouquinho quando começa a escrever os seus versos e como se solta e também se destaca. Viviane Mendonça, meu amor. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada. Valeu. Do amor à loucura. Ao que me consta, gente, durante essa pandemia, eu já vi muitas coisas escritas sobre a loucura do sentimento a dois, que faz desencadear uma série de doenças psicossomáticas. Esse é o caso do personagem central, que é exatamente a antítese do Eduardo e Mônica. Aliás, a gente pode considerar um plot twist, porque são duas pessoas interessadíssimas em seu futuro, cujos destinos se cruzaram, mas se entrecruzaram em desamores. E Paulo Roberto de Melo Guimarães conta essa história aqui. Fala um pouquinho sobre. É uma cidade de interior, entre idas e vindas, ele conheceu uma garota que se apaixonou doentiamente por ela. E um certo dia ela termina com ele bruscamente. Ele entrou em depressão, não... Passava dias, ele estava na universidade, não queria mais saber de mulher, não queria mais saber de ninguém, até que a depressão virou bipolar. E aí ele, mesmo bipolar, consegue casar com outra mulher, só aí que ele vai esquecer da Mônica que você falou, mas não é Mônica, que é outra personagem. Que não é a Ana Júlia também, né? Também não. E aí ele consegue ter 2 filhos e levar a vida normal. E acaba tudo bem para ele. E tem um pouco de ficção também nisso. Muito bem. Aqui, do amor à loucura, verdadeiramente um romance apaixonante, da editora Albatroz. Aqui, propagandinha, se você quiser publicar seu livro, dá um Google, procura a editora Albatroz aqui, tem diversos livros, todos eles a um preço mínimo possível. Um deles está aqui, do amor à loucura, Paulo Roberto de Melo Guimarães. Muito obrigado. Tudo bom, muito obrigado você. Valeu! Pássaro de Chumbo é o trabalho que traz viva e nitidamente a memória de Álvaro da Cunha. E quem vai falar sobre ele é quem está organizando o memorial envolvendo o personagem aqui em questão. Olá, eu sou Sabrina Campos, sou presidente do Instituto Lutando pela Vida. Álvaro da Cunha é nosso patrono da ação cultural do Instituto Lutando pela Vida, que leva o seu nome, Álvaro da Cunha. Esta é uma obra de Pássaro de Chumbo, de 1950, também compilada, organizada, com coordenação também de outras obras por mim, de Antologia Modernos Poetas do Amapá. Ele que ficou conhecido como poeta do Amapá e que traz também poesias visuais como esta da contracapa. Concretismo, né? Exatamente. E traz outras poesias até envolvendo outras formas de leitura, como uma poesia chamada O Trem, que está ali no compasso de um trem, você lê a sua poesia. Então são diversas obras com referências para você poder realmente brincar na literatura e na gramática, porque trazemos a discussão para dentro das salas de aula, para dentro da sua casa e das suas famílias, a respeito, por exemplo, da ortografia, das correções ortográficas que aconteceram e até mesmo da própria literatura, como são as obras feitas na forma de poesia. Ele era apenas poeta ou também ele era contista? Ele era poeta, ele era contista, ele também fazia diversas publicações em periódicos, jornais, revistas e traz para dentro desta obra aqui toda a sua visão dentro de um contexto social, econômico da época, que portanto, mais uma vez, da década de 50 e de 60, mas que a gente consegue ver que continua bastante atual. Abraçando, inclusive, as correntes neomodernistas, do concretismo, sobretudo, a influência dele, tanto goulariana quanto leminskiana, está aí
nítidas em sua obra, né? E aliás, um escritor outsider, porque ele vem lá do Amapá, ele não vem nem do Rio, nem de São Paulo, nem de Minas. Na verdade, ele fez um grande trabalho no Amapá, ficou por muito tempo lá, inclusive foi um dos grandes responsáveis em transformar Amapá de território para estado no nosso país, e veio para o Rio de Janeiro, onde também teve a sua vida, em boa parte, aqui na cidade do Rio de Janeiro, e veio a falecer aqui em 1994. E deixou esse legado, onde também este ano estamos aqui lançando na Book Fair Brasil, no Planetário do Rio de Janeiro. Tá aqui, galera, um pouquinho da poesia que vocês precisam conhecer e dos contos também de Álvaro da Cunha, sendo preservados por Sabrina Campos aqui com a gente. Muito obrigado, meu anjo. Obrigada a vocês, é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Olha, dia 17, hein? 17, quinta-feira, a partir das 14 horas, estarei tendo um bate-papo com os leitores, falando sobre mais um pouquinho da obra de Álvaro da Cunha. E espero vocês aqui na Book Fair Brasil, no Rio de Janeiro, no Planetário. Muito obrigada. Valeu! Galera, o que não pode faltar em nenhuma feira literária é isso daqui. É o retrato da inventividade, da criatividade, da genialidade e do talento do povo brasileiro em poesia e em música. Olha quem está aqui comigo. Edmilson Santini, tudo bem, rapaz? E agora vou dizer, senhores, sou Edmilson Santini, sou escritor, e por falar em cordel, sou cordelista e ator. Na rima se completa, que se completa essa poesia, meta, sou poeta cantador. Meu amigo, estou falando aqui da mesa do cordel. E a feira é do Planetário, vamos cumprindo um papel extraordinário da nossa literatura, que assim é a cultura dentro do imaginário. Rebo! Legal! Bem louco! Bem, temos aí o cordel, a poesia em cordel como linguagem, como parte da literatura, fazendo sempre um casamento com a língua, a nossa língua, com outras linguagens, né? Unindo o verso e a prosa, naturalmente, e dentro disso tudo que eu faço, chamado o teatro em cordel, que mistura exatamente apresentação e fala. Apresentação e canto, de narrativas, etc. E aí você trabalha com algumas modalidades chamadas de 7 sílabas tônicas ou de 10, que no caso a sextilha, voltando, podendo ser, seguindo ainda na setilha para falar de Paulo Freire, por exemplo, que é aquele cordel ali, eu posso estar dizendo assim... Com seu olhar de menino, Paulo Freire segue lendo, ao jeito bem nordestino, letras vivas antevendo, que redonda em letra O, o mundo é grande que só, mas se enxerga pequenino. É a sombra da mangueira no mundo lá do terreiro, quintal que é sul. Do terreiro, e sua primeira infância lição, desenha letras no chão num traçado verdadeiro, e como diz o folheto, levando a letra à risca, Paulo pega de um graveto, ciente no chão rabisca, palavras pro mundo ler, brincando de escrever. Pingos no i ele trisca, brincando de escrever. Pingos no i ele trisca. Bota palma! Muito bonito. E por aí vai. Então essa forma da gente contar e cantar e também oferecer o aprendizado do cordel, naturalmente, a linguagem, né? E por aí vai. Então toca esse trabalho que é um trabalho autoral, né? Que é uma diversidade, né, de histórias. Vai da recriação de lendas até biografias. E quanto tempo de dedicação desse cordel aí multifacetado que tu faz? Muito tempo. Acho que é mais de 20 anos já que a gente está nessa lida, né? Não somente Rio de Janeiro, que tu adotou como o seu segundo lugar de morada, porque tu veio do interior do Pernambuco, né? Isso. Como também em outros estados do Brasil, inclusive o intrincado Rio Grande do Sul, que, via de regra, tem muito preconceito com quem vem do norte.
A gente frequentou, eu estive no Rio Grande do Sul, foi frequentando o Congresso Brasileiro de Poesia, né? Fazendo escolas, e lá sempre levando. Então, e o Rio Grande do Sul resultou numa personagem da história que eu trouxe para o cordel, que é a namorada de Garibaldi, que não é a Anitta, e em que você conta a história da Guerra dos Farrapos, que é contado por ela, né? Conta essa história, que ela começa exatamente com uma pegada épica, vamos dizer assim, né? Eita, lá São José do Norte, lá vão os 1000 cavaleiros, seus cavalos guerrilheiros, cada cavalo um forte, é investida do norte, é investida da sorte, sorte que está lançada na ponta de cada espada, no gume de cada lança, guerra, espetáculo que dança na peleja deflagrada. Aplausos. É o auge da Guerra dos Farrapos. É a Penélope dos Farrapos. Nízia Floresta é o prêmio Nízia Floresta, a primeira mulher feminista, né, na América Latina, do século XIX ainda, e que ela ganhou o segundo lugar no prêmio, né, nesse aqui, e aí toda a biografia dela é contada na primeira pessoa. Eu sou o segundo lugar, que é aqui na página 24, por exemplo, ó, se você pega aqui, ó, 24, né, aqui, ó, Nízia Floresta Augusta, brasileira além do tempo, e que eu começo aqui. Como até brincando, como se fosse cantiga de roda. Eu já vou dizendo aqui, olha, o 18 aí vem 1810, na cadência dos 10 pés, ano que foi mês que nem, e chegou eu já vou além do século, e ao correr da pena vou escrever em emotiva memória recorte de uma história, começando por dizer: cidade de Paparica, sei de cor e salteado, sei de cor e entoado, seu ABC ritmado. Sua palavra é tupi, guarani, espere aí. 12 de outubro, portanto, primeiro banho em canto. Som maior da primeira cantiga vem da parteira, com um canto de acalanto. É ela se apresentando. Então essa aqui é um cordel também, e esse livro é uma coletânea de 25 autores do primeiro ao 25º lugar, né? Que foi ali apresentado. Bom, tá aqui um pouco de tudo, um pouco de poesia, um pouco de alguns causos, um pouco de algumas histórias fictícias, um pouco de biografia, como só o cordel consegue fazer e nos consegue manter inteirado. Esse profissional multimídia do cordel aqui com a gente, Edmilson Santini. Muito obrigado, meu filho. Eu quero agradecer a vocês mais uma vez, porque aqui eu quero dizer, digo 1, 2 e 3, que também no improviso. Às vezes falo sem aviso, mas a fala não talvez, e desde quando o mundo é mundo, existe um coco graúdo, coco cujo conteúdo tinha encanto profundo. Chamavam esse coco oricuri misterioso, era redondo, formoso. Um dia Deus se viu louco, desferiu-lhe um grande soco, seu encanto foi quebrado, foi canto para todo lado. Do meio da cacaria, a voz do poeta dizia: o show é continuado. Empolgante. Valeu! E o cordel está aqui em dose dupla de escritores, porque não apenas o Edmilson Santini se encontra aqui na bancada, como também se encontra um dos integrantes da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, Severino Honorato, aqui para falar um pouco da sua literatura e suas vivências com cordel e também convivências com várias figuras ali dentro, dentre as quais o presidente da Academia, o seu Gonçalo Pereira da Silva. Companheiros, boa tarde, que seja o melhor momento, que a nossa poesia guarde no teu sentimento a certeza de que a vida é uma grande partida
e é o melhor divertimento. Tem a nossa poesia no coração de quem quer, seja menino ou menina, que seja homem ou mulher. O Gessé, neste momento, vai dizer com pensamento tudo isso que se quer. Eita ferro! São quantos cordéis que tu trouxe aqui? É claro que uma quantidade não tanto quanto o nosso colega, porém, tu trouxe alguns que não é nem 10% de tudo que tu já escreveu, né? Eu já escrevi um pouquinho, né? Aqui eu não tenho todos os títulos, são aproximadamente 80 títulos, né? E aqui eu tenho poucos, faltam alguns até mais significativos, não estão aqui, porque eu não tive como fazer a impressão nesse período de pandemia. Mas aqui tem alguns dos temas que eu considero muito importantes. Um deles, Carta ao Planeta, é um trabalho escrito e revisado, editado esse ano, com todos os dados necessários para que se preserve os direitos autorais e que se garanta a possibilidade de um trabalho identificado pelo autor, pelos meios normais e que possa ser utilizado para a juventude acompanhar o que é o mundo da natureza pelos nossos olhares. Sobretudo falando da floresta amazônica. A floresta amazônica, então, não pode deixar de entrar a mata ciliar, a ileia amazônica e tudo mais. Sempre entra, e eu começo dizendo o seguinte: Senhor planeta, perdão pela culpa que carrego, por poluir toda a terra e ainda inflar meu ego, durmo e acordo tranquilo, sempre cada vez mais cego. Na segunda estrofe eu vou continuar dizendo o seguinte: 1000 perdões por te fazer de uma lixeira gigante e ainda, no entanto, achar que sou um ser de mente brilhante, desculpa, perdão por isso, porque sou um arrogante. Que demais! É esta pegada que o mundo precisa ouvir e abraçar em relação à natureza, que é, de fato, socorrer e assumir a sua incapacidade de defender um bem tão natural. E como bem disse você, entre estes bens naturais, as águas, as nascentes, as florestas, a fauna e a flora de uma maneira geral. Beleza. Tá aqui um pouquinho da poesia de Severino Honorato para compartilhar mais um pouquinho de literatura de cordel com a gente. Muito obrigado, meu filho. Eu quero deixar um abraço para você que me escuta. Nesta tarde este palácio planetário não me assusta. Vem então nos visitar, que aqui vai encontrar o cordel que a gente usa. Escritoras e escritores, poetas estão presentes, artistas e criadores desta cultura da gente, quem canta e quem improvisa, nesta tarde quem avisa, Honorato aqui se sente. Valeu, obrigado. Eu aqui neste lugar vou cantando meu cordel e entrevistando um a um para cumprir o meu papel. Valeu! Muito bem, gente, isso é um pouquinho do primeiro dia de abordagens que eu estou fazendo aqui no evento que está se desenrolando no planetário da cidade, aqui no bairro da Gávea, zona sul do Rio. E esse evento ele vai continuando ao longo da semana. Sábado que vem, estou aqui de volta para o fechamento, para a gente fazer mais algumas entrevistas, mais algumas abordagens, mais algumas considerações a respeito do evento e também dos escritores que aqui estão. Assim sendo, vamos ficando por aqui, prometendo voltar, se assim o nosso Deus quiser e, é claro, permitir, com mais, em uma outra oportunidade. Lembre-se sempre de que com Deus à frente, você é mais que vencedor. Fiquem todos com Ele, portanto, e a gente se vê, como sempre, one more time. See you later.